aí galera, tudo bem? Eu sou o Jefferson e nós vamos fazer aqui o primeiro tutorial de Illustrator no canal do Inova, tá? Vamos fazer esse ovo quebrado aqui. É um logotipo de uma granja, tá? Então vamos lá. Não sei se esse tutorial é um tutorial totalmente iniciante ou se ele é um intermediário. Eu vou considerar como de iniciante, tá? Então eu vou explicando as ferramentas passo a passo para vocês. Vamos vir aqui no Illustrator e vamos abrir um documento novo. Vamos colocar do tipo para impressão, porque ele já vem com as cores, né, com o sistema de cores CMYK. E aí a gente pode escolher um tipo aqui, vamos escolher um A4 e vamos clicar em OK. Pronto, abrimos um documento novo, vamos vir aqui nessa ferramentinha e vamos criar uma elipse. Ferramenta de elipse. Para o preenchimento, nesse ponto aqui, vamos escolher um gradiente. Olha só, aqui tem os gradientes, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, mas você pode selecionar o gradiente. Deixa eu tentar mover para cá. Olha só, eu não estou conseguindo mover a minha palheta, mas é o seguinte, ela tem aqui os gradientes, então podemos selecionar aqui um deles. Vamos escolher esse cinza aqui a princípio, tá? E aí eu vou desenhar um círculo totalmente redondo. Como que eu faço isso? Pressione a tecla Shift do teclado e vai levando ele até você chegar numa medida mais ou menos como essa. Feito isso, podemos selecionar aqui essa setinha e colocá-lo no centro da folha. Agora, escolha essa seta aqui, ó, ferramenta de seleção direta, setinha branca, e clique exatamente nesse ponto. Feito isso, vocês vão ver as âncoras de modificação, né? Você pode mexer aqui, mudar, deformar essa forma. Eu vou simplesmente puxar para cima aqui, ó, mais ou menos nessa condição. Segure o Shift para você não sair para os lados, ó. Segurando o Shift ele vai alinhado. Perfeito. Já temos aí uma forma de ovo. Agora, eu vou fazer o preenchimento das cores que vão fazer parte que vão formar esse gradiente. Como que eu vou fazer isso? Ó, você vai clicar aqui nessa ferramenta de gradiente e vai vir aqui, ó, e vai posicionar, vai selecionar o objeto. Ele vai mostrar uma régua que tem as cores que foram inseridas para esse gradiente. Eu vou rotacionar mais ou menos nessa posição aqui, mais ou menos, tá? E vou movê-lo dessa forma, clicando aqui, ó, colocando nessa posição. Vou posicionar bem em cima da linha, olha só. E vou aumentar aqui para que ele fique em cima da linha também. Eu vou mudar as cores. Percebam que quando eu aproximo aqui, ó, vou diminuir um pouquinho, Ctrl mais e Ctrl menos para aumentar ou diminuir, tá? Eu tenho uma paletinha de cores, ó, esse losangozinho que fica na ponta. Se eu clicar duas vezes, me abre essa caixa que eu posso preencher com os valores de porcentagem para ciano, magento, yellow e esse aqui que é o black, tá? Então eu vou preencher aqui, ó, com porcentagem C, eu vou colocar 25%. A porcentagem M eu vou colocar de 25%. A porcentagem Y eu vou colocar com 40%. E aqui em Black eu vou colocar 0. Vejam, ele ficou com essa cor meio amarelinha aqui. Depois eu posso mudar isso aqui, tá? Eu vou manter dessa forma a princípio e do outro lado eu vou deixar branco, tá? Então eu já tenho aqui uma parte do nosso trabalho. Vou vir aqui agora, ó, e selecionar a ferramenta faca. Provavelmente vai estar selecionado, vai estar aparecendo aqui a borracha. Clique na setinha do lado e escolha a faca. E faça um corte que pegue de fora até fora do nosso conjunto aqui, do nosso desenho. Vejam, ele já criou uma separação. Eu já tenho dois objetos. Ó. Se eu movimentar aqui, ó, um objeto, selecionar um apenas, ó, eu já tenho dois objetos na cena. Vou dar um Ctrl Z aqui e voltar para a posição. Mas percebam que o nosso gradiente mudou, ficou totalmente em cada corpo, né? Ele ficou daqui até aqui e daqui até aqui.
E não é isso que eu quero que tenha uma continuidade. Para isso eu venho aqui, ó, seleciono essa ferramenta, a ferramenta de gradiente, clico aqui, seleciono as nossas duas partes, né? Ou melhor, posso selecionar anteriormente, ó, seleciono os dois itens com Shift acionado e clico aqui em gradiente. Você vai ver as duas linhas, as duas palhetas de gradiente. Eu vou posicioná-las dessa forma. Ó. Vou arrastar aqui as extremidades, ó. Só clicar e arrastar dessa forma, mantendo as duas alinhadas, de forma que o nosso ovo, né, ele tem um gradiente contínuo aqui. Eu posso também mudar um pouco aqui a posição do centro, ó, trazer um pouco mais para baixo, para que tenha mais cor escura na parte de cima e menos embaixo. Ok. Feito isso, eu vou separar as partes. Ó. Vou trazer uma parte para cá. Antes disso eu vou fazer o seguinte. Ó. Eles estão muito grandes. Esse ovo está muito grande. Então eu vou selecionar as duas partes juntas, clicando e arrastando assim, uma janela. E vou clicar aqui nesse ponto, bem do vértice, segurar o Shift e dar uma diminuída nesse ovo. Está muito grandão. Vou arrastar essa parte aqui agora para cá. Só clicar e puxar, tá vendo? E vou rotacionar. É só aproximar aqui do vértice, ó, e rotacionar. 180 graus mais ou menos. Não, 180 não. Esse tanto aqui assim. Ó. Vamos deixar nessa posição. Assim. E vou deixá-lo alinhado. Percebo que quando eu chego aqui ó, na parte de alinhamento, surge uma linha verde dizendo que está alinhado. Agora eu vou criar uma elipse. Ó. Pega aqui a ferramenta elipse. Antes disso, mude o preenchimento aqui para branco. Tá? Vamos selecionar aqui a cor branca. Vou pegar aqui esse branquinho aqui. Não sei se está ficando fora do vídeo aí, tá? Mas é a cor branca, preenchimento aqui. Vamos pegar a ferramenta de elipse. Vamos criar uma elipse aqui, ó, mais ou menos desse jeito. E vamos posicioná-la aqui, ó. Veja. E vou rotacioná-la. Só aproximar aqui do vértice, ó. Vou rotacionar e vou redimensionar e movimentando ela, pode ser até usando as setinhas aqui do teclado, de forma que ela fique alinhada com a parte final do ovo. Ó. Olha aqui, vamos aproximar aqui para a gente não ficar se matando, né? Ó. Olha aqui, olha, mais um pouquinho ainda. Ok, vejam que eu preciso rotacionar um pouquinho mais. Ela tem que ficar totalmente tangente, tá? Então, bom, tudo bem. Não tem muito problema se ela ficar um pouco fora, porque nós vamos usar aqui um recurso depois para dar uma mexida nesse ovo. Vocês vão ver. Vou copiá-la. Como que eu faço isso? Vou selecionar o item, segurar Alt do teclado, clicar e arrastar. Já copiei. Vou reposicionar essa aqui para outra parte do ovo. Vou girar e vou movimentar desse jeito. Vou girar mais um pouquinho. Vou posicionando aqui ó, de forma que ela fique tampando, né, a parte da quebra do ovo. Olha só. Beleza. Agora eu vou usar essa ferramenta aqui. Quer ver, ó? Seleciona a elipse. Vem aqui. Nesse ponto ó, vai ter aqui várias ferramentas de modificação. Eu vou selecionar essa aqui, ó, ferramenta de vincar. E vou mexendo, passando aqui ó, sobre as arestas da minha elipse. E ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Ó. Você pode fazer um pouco menos. Para diminuir aqui esse pincel, você clica, segura Alt e aí você modifica ele. Ó, tá vendo? Clicando com o botão esquerdo, aumentando ou diminuindo. Se você segurar o Shift e Alt e movimentar aqui, você diminui mais ainda o pincel, mantendo aqui o círculo, né? Perfeito. Aí eu vou passar aqui de novo ó, nessas arestas do ovo, olha só. E ele vai dando um efeitinho de quebrado. Tomando cuidado para não acontecer isso. Ó. Peguei o ovo, eu quero apenas essa parte aqui ó, Opa. Eu só quero essa parte da parte branca aqui da elipse. Tá? Ok. Fiz aqui a modificação e está dando uma impressão já de quebrado. Ok? Tem que tomar cuidado para isso aqui. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Ó. Olha só. Vou corrigir isso. Vou selecionar aqui a elipse.
Vou selecionar a ferramenta de vincar, ó, e agora só vou modificar a elipse, tá? Vou tomar um pouco de cuidado para não alterar aí a parte da casca do ovo. Eu vou colocar também o preenchimento dessa parte em branco aqui com um gradiente. Pode ser qualquer um a princípio, vamos alterá-lo. De que forma? Ó, eu vou clicar aqui nessa ferramenta, vai aparecer essa barrinha, e aí eu vou girar, ó, dessa forma aqui, e vou mudar as cores. Ó. Essa cor aqui, ó, inicial, eu vou colocá-la com um preenchimento aqui de 0, 22 e 46. 0, 22 e 46. E aqui eu vou manter 0. Tá? Já a cor final, essa cor final, eu vou preencher com branco. Desse jeito. Ó. Não, vou preencher... deixa eu ver aqui. Eu vou deixar branco mesmo. Tá? Então é só selecionar aqui o branco. Perfeito. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Vamos clicar aqui, selecionar um gradiente. Vamos clicar aqui nessa ferramenta. Vamos posicionar o gradiente desse jeito. Opa, deu uma mexida aqui. Ctrl Z. Né? Olha só. E vou alterar essa cor inicial para a mesma. 22 aqui e 46 aqui. Opa, ficou preto ainda. Não, não é isso que eu quero. Ah, o preto aqui eu quero 0, tá? 0 de preto. Ficou um amarelinho aqui, né? Um amarelinho meio claro, tá? Bom, feito isso, eu vou clicar aqui nas duas elipses. Pode ser segurando o Shift, ó, eu seleciono as duas e vou mudar aqui o nosso contorno para branco. Olha, ele já vai dar uma sensação de casca de ovo ali, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma elipse, uma outra elipse aqui embaixo. Ó. Isso aqui vai ser a gema do ovo quebrado. E vou posicioná-la aqui, ó. Vou movê-la dessa forma. Vou clicar com o botão direito, organizar e enviar para trás. Veja. Vou manter aqui ela com uma aresta para a gente poder visualizá-la. Agora vamos mudar aqui o gradiente para o tipo radial. Como que eu faço isso? Ó, selecione aqui a nossa elipse, venha nessa ferramenta, ó, gradiente, e escolha aqui o item radial. Para o preenchimento da primeira cor, eu vou deixar em branco. Tá? E a cor final aqui, eu vou mudar para o preenchimento, né, os parâmetros aqui em 5. Eu vou colocar nesse parâmetro aqui 8 e nesse outro aqui 21. Isso você pode ir mexendo, né? Você pode ir mudando aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Na verdade, ó, eu fiz um invertido. Essa cor, na verdade, é aqui e essa aqui é aqui, ó. Então, eu posso simplesmente fazer isso, tá? Então, ó, vim aqui, vou deixar tudo com 0 e aqui, ó, eu vou colocar uma cor mais escura. Veja, no centro aqui um pouco mais escurinho. Deixa 46, tá? Bom, feito isso, eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar a elipse, tá? Vou selecionar essa ferramenta de vincar. Vou mudar o tamanho do pincel, ó, segurando Shift e Alt. Você pode ir clicar na tela, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho. E vou dar uma trabalhada aqui na minha clara, né, a clara do ovo. Aqui. Vou dar uma deformada nela para ela ficar com um aspecto de clara, meio deformado. Tá? Não precisa ser muito, não. É só para dar um aspecto. Eu vou criar uma nova elipse aqui, com preenchimento. Pode ser gradiente, pode ser qualquer gradiente, tá? Eu vou clicar aqui na setinha branca e vou clicar nesse ponto e vou dar uma subidinha nesse ponto, deixando a minha gema do ovo com esse aspecto aqui. Vou posicioná-la mais ou menos nesse lugar. Se for o caso, ó, você pode dar uma afastada no ovo, selecionar tudo que faz parte do ovo, dar uma afastada nele, deixando mais espaço para a gema. Posso dar uma reduzida também nela, ó, clicando aqui, sempre lembrando de segurar o Shift, né, quando for reduzir, para ela não perder aí suas proporções.
Eu vou clicar na elipse da gema e vou mudar o seu gradiente da seguinte forma. Ó. Para o inicial, eu vou deixar, né, aqui eu vou clicar aqui, duplo clique nessa caixinha e vou preencher da seguinte forma. Ó. 21 aqui nesse M, aqui nesse 46 eu vou colocar 80 e vou sair. E nessa final eu vou colocar da seguinte forma: 0, 64, ó, 64 aqui, e aqui eu vou deixar com 100, mantendo com 0 aqui. Perfeito. Agora eu vou vir nessa ferramenta, que é a ferramenta de gradiente, só que é para posicionamento, e vou rotacionar um pouco aqui essa linha e vou reposicioná-la mais ou menos aqui, ó. Vai ficar com um aspecto de luminosidade nesse ponto. Opa, assim, perfeito. A gema está criada. Para a clara, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecioná-la e vou mudar um pouco a sua opacidade aqui em cima. Ó. Eu vou clicar aqui ó, e vou diminuir a sua opacidade para mais ou menos 60%. Desse jeito. Viram? Vou selecionar tanto a clara como a gema, né? Sim, e vou tirar, ó, vou selecionar a gema e vou tirar as suas arestas. Vou deixar aqui transparente, tá? Com as linhas transparentes. Vou selecionar o ovo, né, a casca do ovo também, e vou deixar como transparente. Olha só, ficou com esse aspecto aqui. A clara tá um pouco ruim aqui, eu vou mudar um pouco essa cor inicial dela. Eu vou dar uma escurecida nessa clara. Olha só, vou dar uma escurecida nela. Vou escurecer também um pouco a parte final, tá? Olha, vou dar uma aumentada nesse cara aqui, nesse aqui. Ó, vou deixar ela um pouco mais escurinha. Aqui a parte inicial eu vou diminuir um pouco. Assim. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, porque tem coisas que eu não estou enxergando muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou criar um fundo. Vem aqui selecionar a ferramenta retângulo arredondado. Vamos clicar aqui mais ou menos nessa posição. Vamos abrir uma caixa mais ou menos desse tamanho. E pronto. Agora eu vou mandar esse retângulo para trás. Clique com o botão direito, organizar e enviar para trás. Vamos mudar o tipo de gradiente aqui para linear. Vamos mudar a cor inicial para um azul. Né? Vou colocar um azul aqui. Pode ser um azul mais claro. E a cor final, um azul um pouquinho mais claro. Vamos mudar a posição, aqui ó, clicando nesse cara e alterando a posição dessa linha para a vertical. Se eu seguro o Shift quando eu giro, tá? Ele mantém ângulos notáveis. Tá? Eu posso girar 90, 45 e vou reposicionando a linha do gradiente aqui. Vou clicar duas vezes nessa cor, na segunda cor aqui, e vou dar uma mudada na transparência. Vou colocar uma transparência de 40%, dando esse efeito. Tá? Vocês estão percebendo já aqui a nossa clara, deu para ver melhor agora. Tá? Ela está com uma transparência, tá bem bacana. Posso descer um pouquinho, posso descer um pouquinho a gema e aliás, o ovo aqui, ó, posso descer um pouquinho para cá. E tá sendo formado o nosso ovinho, tá? Pessoal, vamos reduzir aqui a folha, mantendo ela do tamanho desse retângulo. Para isso, ó, vamos selecionar aqui objeto, prancheta e alinhar aos limites da arte. Pronto, já ficou do tamanho da arte. Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar um texto agora. Vamos clicar aqui em texto, vamos abrir uma caixa. Opa, selecionei, vou dar um Ctrl Z. Vou clicar em texto, vou clicar aqui ó, e vou digitar a minha granja. Minha granja. E vou mudar aqui o tamanho desse texto. Vou colocar um texto de 48. Opa, minhonha granja. Não, é minha granja. Vou mudar aqui também o tipo de caractere. Né? Posso colocar aí da sua preferência. Você pode colocar o da sua preferência. Eu vou colocar um aqui que eu gosto, que é esse daqui. Ó. Não, vamos colocar esse daqui. Ó. Tá? Esse é bem bacaninha. Eu vou
deixar ele aqui como regular, vou aumentar a sua fonte para 60. Tá? Olha aqui, coloquei aqui. Podemos mudar a cor dele, né? Lembrando que texto ele não aceita gradiente, então podemos colocar textura, cores sólidas, mas gradiente ele não pega, tá vendo? Se eu quiser pôr um gradiente, eu tenho que explodi-lo. Vamos colocar uma cor um pouco aqui, ó, laranjona, uma laranjona, tá? E vamos colocar um contorno nele branco. Olha, deu um efeito bem bacana aqui, né? E aí, para ficar mais interessante ainda, eu posso vir aqui no elemento linha, criar uma linha aqui em cima, ó, segurando o Shift, tá? E colocar uma outra linha aqui embaixo, ó. E mudar as suas espessuras, né? Aqui, ó, em pontos, vamos colocar aqui, ó, 4, 5. Mudar o tipo para esse aqui, ó, perfil de largura 5. Deu um efeitinho bacana aqui no texto, tá? Bom, finalizado o texto, agora a gente pode dar uma corrigida, a gente pode mexer um pouco aqui nas cores, né? E deixar o ovo da cor que você bem entender. A gema eu tenho que tirar o contorno, né? Só que selecionar a gema aqui, deixar ela com o contorno transparente, para dar esse efeitinho. Eu posso clicar aqui, colocar um efeito de desfoque radial, bem pequenininho, né? Vou colocar 3 aqui. Olha só, dá uma... E também na clara, posso fazer a mesma coisa, um efeito, desfoque radial. Na clara eu posso pôr um pouco mais, colocar 10 aqui. Tá? Olha lá, ficou um efeito de blur, né? Desfocado. Bom, aqui ó, deu uma mexida, eu posso reposicionar, tá? Ó, fica mais bonitinho. E a cor, por exemplo, do nosso gradiente, ó, posso selecionar as duas cascas do ovo ao mesmo tempo, segurando a tecla Shift, né? E vou mudar aqui o gradiente. Tem que ser individual. Seleciona aqui e vamos mudar esse cara aqui. Vamos dar uma reforçada na cor. Você pode pegar aquele ovo de granja caipira, né? Ele é um pouco mais escuro, né? Não é tão clarinho como o ovo. Olha só, posso ir mexendo aqui. Vamos deixar nessa cor aqui, ó. Então eu tenho 78, 16, 28 e 78. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Então, ó, 16, 28 e 78. Ficou aí um ovo, né, bem interessante. Eu posso mudar um pouco a cor do início aqui também. Não tem mais como mudar, né? Tem que ser branco mesmo. O que eu posso fazer é o seguinte, ó, é clicar aqui, ó, e puxar esse ponto branco para cá, ó. Deixar mais ou menos no meio, assim. Olha, da mesma forma eu posso fazer nesse aqui, ó. Vou puxar esse ponto branco um pouco mais para cá. Para cá, assim. Ó. Ficou interessante, né? Bom, isso é o ovo, tá pronto. Aí você pode dar uma brincada, você pode mudar aqui, por exemplo, o total, né? Mudar as cores, selecionar tudo, por exemplo. Selecionei todos os itens, clicando aqui em recolorir arte, dá uma mudada no brilho disso. Ó. Vou clicar aqui em editar, selecionar aqui ó, o brilho, ó, e dar uma mexida. Ó, posso dar uma recolorida de forma que eu mude totalmente a minha arte, mudando o brilho, o contraste, até chegar num ponto aí que fique interessante para você. Ó. Olha só. Você pode ir mexendo aqui, deixando no tom que você esteja precisando, tá? Olha só, bem bacana, né? Vamos clicar aqui em OK.
e a nossa arte está finalizada. Quem gostou aí me dá um feedback, fala se tá ok, se tá bom, se tá ruim, se eu acertei, se eu não acertei, porque eu não conheço muito bem o Illustrator, estou aprendendo, então eu estou repassando as coisas que eu estou vendo em livros, enfim, tá? Obrigado e até a próxima.